A internet aqui hoje Paquete. tá gravando, Cadê? tá? Opa. Bom, pessoal, boa noite, então. Mari, eu vou só pedir para você ver, eu acho, não sei se a Grace vai conseguir gravar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Lá na outra sala, eles estão gravando. Estão gravando, né? Ah, não, tá. É, É que ela tá em outra sala e lá ela tá cadastrada. isso. Beleza. Já confirmei lá. Bom, Aham, é ok. perfeito. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Estamos aqui, então, para a gente falar sobre o Seminário 4, que por algum motivo eu acho que saiu aqui, peraí. Para agora. Só porque eu falei que estava indo bem. Vou ver a qualquer momento. Aí. Bom, então, pessoal, nós temos mais uma tarefa esse semestre, que é realizar o Seminário Integrador 4, né? Vocês já aí tiveram 3 seminários integradores, acho que quase todos aí já fizeram os 3 seminários. Peraí, aí. E agora, e cada um desses seminários, né, a gente teve uma tarefa diferente, um propósito diferente, e eu acho que interessante dos seminários é exatamente isso, a gente ser capaz de pensar de formas diferentes essas ideias, esses projetos que a gente tem. É legal para a gente refletir também como que a gente apresenta, de que formas a gente pode apresentar, divulgar, né, levar o conhecimento de alguma forma, né? No último seminário a gente teve as palestras, né? Foi um momento bem bacana, a gente pôde aprender bastante com experiências, né? E que eu acho que, bom, da minha parte, pelo menos, eu senti que agregaram muito, assim, ao conhecimento que a gente tem levado a vocês ao longo desses semestres, né? Ao longo das disciplinas. Então agora a gente tem mais um desafio aí para a gente fazer, né? Mais uma vez, para integrar esses conhecimentos aí do curso, para tentar buscar novas formas da gente aprender, né? E também, por que não, ensinar dessa vez, né? Já que o objetivo e o propósito desse seminário para vocês vai ser pensar em oficinas, né? E por que que a oficina é interessante, né? A oficina, ou esse processo de ensinar, né? Ele é interessante porque ele vai fazer a gente levantar essas dúvidas, essas questões, a gente vai começar a olhar principalmente para os problemas regionais. A gente já fez isso um pouco lá no seminário 1, né? Um pouquinho do seminário 1, um pouquinho do seminário 2. A gente teve essa oportunidade de olhar para esses problemas, né? Mas a ideia agora é a gente centralizar ainda mais, né? Pensar nessas questões regionais, né? Cada região aqui no estado tem um desafio diferente, né? A gente tem um estado que é um dos maiores do país, né? Maior até que muitos países lá fora, e por isso a gente também tem problemas diferentes, né? Muitos podem ser até parecidos. A gente é um estado do agro, então tudo ao nosso redor, cedo ou tarde, gira em torno do agro. Mas a gente também tem problemas locais, né? A gente pode falar aí de questões relacionadas, já falando de agro, falando um pouco ali de meio ambiente, a gente pode ter problemas com relação a rios, a nascentes, com relação a pensar na, na fauna e na flora, que a gente pode ter diversos problemas, e vocês começam a ter conhecimentos, né? A gente viu ciência, tecnologia e sociedade, a gente viu química, a gente viu física, então vocês já têm algum conhecimento com vocês, né? Que já foi passado para vocês, para poder falar um pouquinho sobre essas questões e também trazer alguma solução, alguma ideia, né, que possa, de alguma forma, atacar isso. Tá? Então, o objetivo dessas oficinas está muito ligado a isso. A gente ser capaz, né, de olhar para a comunidade, de entender os problemas, que eu acho que é uma etapa super importante para vocês, que serão futuros profissionais de ciência e tecnologia. Né? Vocês devem muito ser capazes de olhar para os problemas e tentar achar soluções, tá? A solução agora, muito provavelmente, vai ser levar conhecimento, né, por meio das oficinas, mas vocês vão conseguir entender, vocês vão tentar entender esse problema e de que forma uma oficina pode ajudar vocês, ou pode ajudar a comunidade melhor, né, a resolver aquela questão, tá? Tudo bem.
Peraí, clicou, não foi? Muito. Bom, como que a gente vai fazer então essas oficinas, né? A gente vai organizar elas em grupos, como a gente tem feito nos outros semestres, nos outros seminários, né? É muito importante, eu acho que agora talvez é até mais fácil para vocês pensarem nisso, porque a gente já teve a experiência de ter grupos, a gente já pôde conversar, trocar ideia, né, com várias pessoas, então eu acho que vocês, de certa forma, né, têm um alinhamento uns com os outros um pouquinho maior. Então eu acredito que agora vai ser mais tranquilo vocês organizarem esses grupos, né? E por que grupos, né? Eu acho que o principal motivo é para a gente ser capaz de ter uma divisão de tarefas, né? E principalmente uma divisão equilibrada. Porque para a gente fazer uma oficina, para a gente fazer ela com qualidade, né? Buscar essas informações, levantar, discutir, trocar ideia, infelizmente não é só a gente ir lá no chat GPT, levantar as coisas e achar que está tudo certo. Porque até o chat GPT ele tem informação limitada, né? Ele tem informação limitada sobre as coisas e ele não trabalha com raciocínio, embora a gente está vendo aí as evoluções de ferramentas que tentam fazer um tipo de raciocínio, uma IA não pensa, ela só faz um cálculo de probabilidades lá, né? Então, a gente tem que raciocinar e a gente tem que raciocinar em conjunto, né? Trocar ideias, fazer essa troca de experiências, fazer essa troca de conhecimento que a gente tem sobre os problemas e como é que a gente acha que pode ser resolvido, né? Então isso é importante, por isso é tão importante a gente trabalhar em grupos. E é claro, o grupo a gente tem que sempre lembrar, né, que às vezes a gente pode ter dificuldades, a gente pode ter dificuldades em trabalhar em grupo, mas também em curso, seja um bacharelado em ciência e tecnologia ou qualquer outro curso, ele também é uma oportunidade para a gente trabalhar essas questões, né? A gente costuma chamar isso de soft skills, né? Isso, inclusive, está lá no perfil do egresso, né? Que vocês é esperado que vocês tenham essa capacidade de poder trabalhar em grupo, de poder fazer ter um papel, né? De trabalho em grupo interessante, né? Isso faz parte dessas habilidades que vocês têm que adquirir para vocês trabalharem. A gente vive em sociedade, enfim, a gente vai ser adotado de trabalhar uns com os outros, né? A gente precisa trabalhar com isso. Então, cada grupo aí nessa oficina, na organização dessas oficinas, né, vai ter que fazer esse planejamento, a coordenação, a execução, tá? E a coleta de dados, né, que eu vou explicar para vocês aí. Vai acontecer tanto no começo quanto no final também, tá? Bom, o que a gente tem então? Esse projeto integrador, né, que a gente costuma chamar de seminários integradores, ele vai ter 10 etapas, basicamente, tá? A primeira delas, que acontece agora, é a introdução ao projeto, né? Em que vocês têm aí uma semana até a próxima terça-feira para pensar em uma ideia, em um contexto de tema, né? Que não precisa ser definitivo, não precisa ser o ideal. A ideia é que vocês comecem a pensar, a refletir sobre as questões que vocês têm ao redor de vocês, né? Porque não faz tanto sentido vocês simplesmente irem atrás dos problemas, porque vão existir milhares de problemas, né? De vários domínios, de várias áreas. Então, qual é o exercício que vocês vão ter que fazer essa semana? Principalmente olhar para o que vocês conhecem de ciência e tecnologia, né? O que vocês já viram em disciplinas e pensar em questões que podem estar ligadas a essas disciplinas, as coisas que vocês aprenderam, as coisas que vocês talvez tenham dúvida, as coisas que estão relacionadas a esse conhecimento e que tenham a ver com o arredor de vocês, né? Porque a primeira pessoa a ser pesquisada na comunidade de vocês são vocês mesmos, né? E isso vai ajudar vocês um pouco a entender o que vocês vão poder coletar, encontrar com relação a esses problemas, né? Problemas que, enfim, a gente pode falar de problemas de várias formas, né? Então, se você buscar, se você simplesmente fizer um levantamento, perguntar que problemas você tem na sua sociedade, a pessoa pode falar, sei lá, problemas pessoais com meus amigos ali que eu fico brigando com eles, né? Mas a gente
não está na área certa para trabalhar com isso. Então a gente tem que também saber o que que a gente vai perguntar. E o objetivo dessa semana é isso, tá? É levantar isso, é entender essa questão, tá? Por isso que a gente tem um pouco dessa, um pouco não, mas uma das entregas, né, que vocês vão ter que fazer, além de definir esses grupos, né, é apresentar para a gente um pouco esse contexto, tá? A gente vai deixar um modelinho depois para vocês lá no Ava sobre com relação ao que a gente quer de entrega para vocês, tá? Fora a lista de grupos, que é de certa forma óbvia, né? A divisão de tarefas é vocês explicarem como cada um pode contribuir com o trabalho, né? Às vezes alguém sabe um pouco mais sobre a parte de física, se interessa mais, às vezes alguém sabe sobre química, às vezes alguém sabe programação. Ah, então eu vou pensar em ideias que tenham a ver com programação. Ah, eu vou então pensar em coisas que integrem física, química e programação. Então a gente pode também pensar nisso e falar, não, eu vou fazer, eu posso pensar numa oficina junto com meus colegas que envolva física, química, programação, matemática, eu posso talvez fazer alguma coisa, algum produto que envolva um computador para ele fazer o cálculo lá, né? E a gente pode começar a ter esse exercício de pensar sobre essa oficina, tá? Mas aí eu vou deixar lá bonitinho para vocês como que a gente vai ter isso como entrega, né? Além da lista dos grupos. E essa vai ser então a nossa primeira semana, para vocês pensarem sobre isso, tá? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar para os tutores. Uma coisa importante que eu não falei, os tutores de vocês serão os responsáveis por acompanhar vocês, tá? Além disso, a gente também vai ter os tutores temáticos. Eu falei tutores, mas são os professores co-ministrantes. Eu esqueci que a gente mudou a terminologia. Adaptou, na verdade, mudou. Mas a gente tem os professores, então, co-ministrantes, que são os mesmos das disciplinas, né? Que vão acompanhar vocês, então, nessa tarefa. Então, vocês podem tirar dúvidas, buscar ideias com eles também, né? Mas lembrando que o protagonismo disso aqui é de vocês. Então, é vocês que vão buscar essas ideias, é vocês que vão pensar, né? Coisas com relação à entrega ou dúvidas com relação a qual é a melhor forma de escrever aquilo, vocês podem buscar o professor, sem problemas, podem buscar o tutor. O tutor temático, né, o tutor temático da parte de seminário integrador, é, vai poder ajudar vocês um pouco a contextualizar essas coisas, né? Porque ele está ali junto com vocês, né? Talvez um outro caso a gente vai ter os tutores online, mas ele tem esse objetivo também de buscar isso, de trazer essas coisas. Ó, a Marijane complementou aqui, ó. Coministrantes estão conosco aqui. Ah, é verdade, os coministrantes estão aqui. Eu tinha até esquecido desse detalhe, mas eles estão aqui com a gente. Se o pessoal puder dar oi aqui, eu não vi todos aí, eu vi alguns. Quem puder dar oi aí, ou quem quiser dar oi no chat também. Acho que é só a Grazi que está lá na outra sala, né? Mas eu vi que todos tinham entrado Também. aqui no início. Uhum. É. Estão conosco. Se for entrando aos Ah lá. poucos, né? Ó, o Tunes aí, a Joyce. Estão aí conosco. A pergunta que o Rafael fez ali, quantas pessoas mínima e aí, quantas pessoas mínima e máximo por grupo? A gente tem trabalhado com 5 pessoas, tá? Tenta não passar disso, mas não menos, obviamente, que 3, tá? Porque aí seria uma dupla, não faz sentido chamar de grupo. Então, pelo menos 3 pessoas para ter uma divisão, mas lembrando que se vocês tiverem um grupo grande, não exagerado de pessoas, mas se tiverem um grupo de pessoas, por exemplo, 5 pessoas, isso vai ajudar vocês a dividir as tarefas melhor, né? Então, eu acredito que 5 é um número assim bem, bem tranquilo de trabalhar, tá? Mas se for 4, não tem problema. 3, a gente já está ali bem no limite de entrega de cada um, né? Então pensem bastante também com relação a isso, tá? Julie, pode falar. Levantou a mão aí. Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A parte do grupo tem que ser com a mesma pessoa da equipe ou pode ser de outras turmas? Como assim? Porque aqui a gente tem várias turmas aqui dentro desse grupo, certo? Dessa chamada. Ah, tá. Se, se deve ser do mesmo polo, é isso? Não, Cuiabá Ou- mesmo. Mas, Ah, porém, Cuiabá, né? assim, a turma 1, turma 2, turma 3, turma 4.
Tem que ser da mesma turma esse grupo ou pode ser de demais turmas? Bom, a gente está com a coordenadora de tutoria, ela pode me ajudar a responder até melhor isso, mas a gente chegou até a trocar uma ideia sobre isso. A gente pode até fazer esses ajustes, né? Porque a partir do momento que vocês estão numa turma, vocês estão vinculados a um professor como ministrante. Então, fazer essa troca, às vezes, acaba tendo um trabalho, né? Mas vocês podem, se for o caso, entregarem. Então, por isso que é importante também vocês terem isso aqui entregue até o dia 18, porque a gente também consegue fazer os ajustes necessários, tá? Ah, Que a gente vai ter beleza, que implicar esses ajustes em outras disciplinas também, tá? certo. É porque o Eu senhor acho. tinha dito mais cedo, anteriormente, que era justamente já afinidade. Eu tenho afinidade com outras pessoas de outros grupos já, entendeu? Por isso eu Uhum. perguntei. Beleza. Mari, pode complementar aí pra gente? Eu falei Eu besteira. só estava conferindo aqui, mas acho que por polo não vamos ter problema, né? Porque só Cuiabá que a gente tem dois co-ministrantes, três, né? É a Joyce, Isso. Grazi e Thaís, né? Isso. Acho que se eles se reunirem por polos, penso que não vai ter muita dificuldade para os co-ministrantes se organizarem, né? Uhum. Eu acho que a gente só tem essa questão em Cuiabá mesmo, então eu É, acredito que a gente não deve ter tanto essa movimentação, mas a gente consegue ajustar desde que a gente tenha isso e, assim, é muito importante que vocês juntem esses grupos e pensem muito bem nesse grupo nessa primeira semana, porque uma vez que a gente fizer essas trocas, é muito difícil a gente conseguir fazer depois os ajustes, tá? Claro que, enfim, eventualidades podem acontecer, né? Mas é importante que vocês pensem bastante. Diga, Mari. agora, a Bruna colocou uma pergunta lá no início, né? Que ela está sem polo e ela é de Pontal. Então, talvez se articular, né? O polo de Pontal está com o Tiago, né? Tem Primavera do Leste, Pontal, Pontes Lacerda, Água Boa, Vila Rica. Não sei se dá para eles articularem, né, entre esses polos. Vai depender muito do que eles vão propor aí de atividades, né? Da comunidade, enfim. Então, o ideal seria que eles Uhum. se reunissem no polo, né? Se articulassem com os alunos que estão matriculados no polo, para formar as Isso, duplas, os trios, né? Os grupos. E aí, tendo em mente essa divisão pelos professores co-ministrantes, né, que estarão acompanhando as atividades, tá? Então, se isso, puderem se organizar aí entre os alunos para poder fazer essa distribuição, seria o mais apropriado, né, Cleiton? isso. E o pessoal, os professores coministrantes, eles vão estar também atentos a isso, né? E cientes que a gente pode ter esses ajustes a fazer, né? E é importante a gente observar isso, né? E se for o caso, vocês troquem uma ideia, mandem uma mensagem para o coministrante, entre na quarta-feira que a gente tem a tutoria, né? Enfim, o encontro com os professores coministrantes, e vocês vão poder também tirar essas dúvidas, enfim, explicar essas situações, né? E aí a gente consegue anotar pelo menos e fazer o encaminhamento mais adequado aí, tá? Então, assim, prioridade tentar manter no seu polo. Cuiabá, que tem várias turmas, pode ter pessoas de turmas diferentes. Por favor, informem a gente, né, até o dia 18, para a gente poder fazer esses ajustes que forem necessários, tá? E quem tiver dificuldades, né, de encontrar outras pessoas, de encontrar outros membros de grupo, né, em um determinado local, né, em um determinado polo, enfim, qualquer que seja o contexto, por favor, procure seu professor co-ministrante antes do dia 18, não vai procurar no dia 17, por favor. Procure antes, veja antes e, e façam esses comunicados para a gente poder ajudar vocês. Yasmin colocou aqui, projeto vai seguir o formato semestre passado. Não, oficina, tá? O nosso objetivo dessa vez é trabalhar com oficinas, então vocês vão ensinar. A gente aprendeu bastante já, a gente já está no quarto semestre, agora vocês vão poder ensinar, tá? Então, é um trabalho, por isso que eu digo,
formem grupos, não tentem fazer sozinho, porque realmente é um desafio, né? E a outra dúvida ali era se precisa ser relacionado com as disciplinas que tivemos ou em relação ao que estamos tendo. Vocês podem trabalhar com as disciplinas. Seria interessante trabalhar com as disciplinas que vocês têm agora, porque de certa forma vocês já trabalharam com as disciplinas anteriores. E também, de certa forma, tudo que vocês trabalharam até agora, tudo que vocês vão trabalhar agora nas disciplinas tem a ver com as disciplinas anteriores. Então, assim, essa resposta é um pouco difícil da gente dizer, né? De se, pode ser disciplina anterior ou não. O importante é assim, não pensem tanto na disciplina, mas pensem nos conceitos, nas coisas que vocês vão precisar. Então, tem coisas que vai ter muito a ver ali com, sei lá, com introdução à programação, que é uma disciplina do primeiro semestre. Tem coisas que vão ter a ver com física 3, tem coisas que vão ter a ver com políticas públicas de ciência e tecnologia. Então, essas coisas elas vão começar a serem integradas, né? Então, não vai ser exatamente assim, eu vou ensinar um tópico de políticas públicas. Não, a oficina é um problema que vocês vão ter, que vocês vão enxergar e falar, tá, ok, aqui está o problema na minha região. O que eu sei de ciência e tecnologia até agora, ou o que eu vou aprender, desculpa, esse semestre, para me ajudar a responder isso aqui. Tá? Então, vocês vão ter um problema, que é uma pergunta, vocês vão ter material para dar a resposta, que pode ser coisas que vocês vão ver por agora, pode ser coisas que vocês já viram em alguns aspectos, pode ser um misto disso, tá? Então é interessante vocês olharem nessa perspectiva, tá? Não é, de novo, vocês não vão dar uma oficina sobre uma matéria, sobre um tópico, sobre um tema, tá? Vocês vão pensar em oficinas sobre questões que envolvam, que tenham a ver com isso, tá? Ah, vamos ter que fazer um projeto e vamos ter que demonstrar que foi feito. Oficina, quando a gente fala em oficina, realmente é um botar a mão na massa, tá? Então, vou dar um exemplo de oficina, assim, sem pensar muito. Oficina de reciclagem. Como é que a gente faz para reciclar? Né? Isso já vai achar, já vão achar esse problema em vários lugares, né? Tentem não repetir os problemas. E aí, por isso também que vocês precisam conversar com o professor como ministrante, mas nessa primeira semana, obviamente, vocês não vão ter essa resposta do se esse vai ser o tema de vocês, né? A gente vai ter lá na quarta, quinta semana, quarta, quinta semana não, na quarta etapa, se eu não me engano, eu não tô com a minha colinha aqui, mas é onde vocês vão fazer esse levantamento aí e vão ter os resultados, tá? Não, hoje não tem presença, tá, Paula? Hoje a gente tá no nosso horáriozinho aqui de encontro com o professor co-ministrante. Então, como já finalizando a resposta da Yasmin, a oficina é isso, tá? É um mão na massa, não é fazer um projeto como a gente fez no primeiro, no segundo semestre, tá? É de fato ensinar alguma coisa, tá? Em resumo, dar uma aula, pode ser mais uma aula mais prática, tá? Tudo bem. Então, pensada essa primeira etapa, formamos os grupos, temos tudo isso pronto. A gente vai ter aí entre o dia 18 e o dia 26 para começar a fazer esse levantamento de demandas, tá? Então a gente vai ter um modelinho de questionário para ajudar vocês. A gente vai disponibilizar isso numa sala específica, né? A gente ainda está ajustando ali para montar essas aulas, essas salas, né? De seminários, tanto do 4 quanto do 1. Ao longo da semana a gente vai ter isso tudo bem organizadinho para vocês. Então a ideia dessa segunda etapa, vocês estão vendo que ela vai durar assim, 9 dias, 18 a 26, 18 a 28, 26, 8 dias. Então a gente tem uma etapa ali de fazer um levantamento, de buscar informações, né, para identificar as necessidades reais. Quem que é a comunidade de vocês? São seus colegas, são as pessoas ao seu redor, são as pessoas que podem ser de uma escola, pode ser de um bairro, pode ser de vários locais, né? Então, assim, você não precisa pensar um problema que vai resolver para a cidade inteira. Pode ser uma coisa assim, não, gente, vamos focar no bairro tal. Vamos focar no meu bairro. Meu bairro tem um monte de coisas. A gente tem, sei lá, a gente tem uma comunidade muito unida em que a gente toda semana se reúne para levantar os problemas e levar para a prefeitura. Ótimo, vocês já têm ali
um baita de um lugar para conseguir fazer esse levantamento de demandas. Tá gravado, tá, gente? Pode ficar tranquilo aí, Josi. Ahn, A Yasmin perguntou ali se é para criar um problema e abordar soluções, ou realmente aplicar uma solução. Não, como eu disse, não é criar um problema, é levantar que problemas existem, né? Então a gente não vai inventar nada, a gente vai buscar isso, vai olhar para a sociedade, né? Lembrando lá das linhas de ciência, tecnologia e sociedade, a gente tem que olhar para a sociedade, entender o que é o contexto ali, né? Lembrando que essa sociedade, essa comunidade, né? Pode ser a cidade, pode ser o bairro, pode ser a sua comunidade local, pode ser a sua turma da igreja ali, que pode ter um problema, inclusive na cidade, tá? E aí a gente vai pensar numa solução. Aliás, a gente, né, junto com vocês, mas principalmente vocês, lembrando que o protagonismo é de vocês. Vocês vão buscar, vocês vão fazer esse levantamento. A gente está aqui para auxiliar, para dar esse guia para vocês. Mas quem vai fazer, botar a mão na massa mesmo, são vocês, tá? E aí vocês vão ter isso. A gente vai ter um modelo de questionário. Vocês vão poder complementar esse questionário, tá? Para identificar suas necessidades, e a ideia é que vocês entreguem até o dia 26 aí um relatório com essa análise, que seja uma análise preliminar. O que seria essa análise preliminar? É vocês terem, de fato, um número de respostas, né? E se vocês lembram, se vocês já viram o Google Forms, a gente tem lá no Google Forms um levantamento das respostas, né? Então, essa não deixa de ser uma análise preliminar, né? Um relatório com os dados coletados. E essa análise ela pode muito bem falar, olha, a gente tinha pensado nisso de problemas, a gente viu que era tudo isso diferente, e a gente agora vai fazer alguma coisa com isso aqui, né? Fala aí, Edmar. O professor, no caso que nem eu moro em Cuiabá, a Cauane Uhum. mora em Barra do Garças e o Paulo mora no Piauí. Nós somos do campo do Pontal do Araguaia. Vocês vão trabalhar juntos. Vocês precisam trabalhar juntos, mas o problema, nesse caso, o problema, pensando na comunidade, né, seria interessante que fosse de Pontal, né, que é onde vocês têm o polo, né? Então, se vocês entraram no curso nesse polo, acredito eu que vocês têm uma relação com essa comunidade de certa forma, né? Agora, se de fato for muito difícil, muito complexo para vocês conseguirem achar essa questão, vocês podem abranger um pouquinho mais, mas nesse momento eu, inclusive, sugiro que você converse com o co-ministrante. Ele pode te ajudar bastante nessa direção, tá? Mas é interessante focar nos problemas em torno do polo, né? De alguma forma, vocês têm uma relação com esse polo, né? Com essa cidade, com essa região ali que o polo tá. Ah, deixa eu ver. Mari quer complementar? A Marijane colocou Ah, aí. não, eu coloquei Pode aqui, falar. mas depois você falou, né, na conversa com os coministrantes, talvez eles tenham outras ideias, né? Mas, por exemplo, pegar algum objeto, né, tecnológico, para ensinar talvez os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, enfim, pensar nesse público, né? Para quem é esse público, Uhum. qual é o objeto tecnológico que nós vamos escolher. Então, de certa forma, tem que estudar esse objeto para poder ensinar, fazer uma oficina para ensinar esse público como manusear esse objeto, como, né? Tem várias possibilidades, mas esse acho que pode ser um exemplo, né? Isso. Mas a É, oficina em si, ela vai ser construída em torno disso, pensar na proposta, o que a gente vai fazer, né? Qual que é o objetivo dessa proposta, quem é o público-alvo, ou seja, quem que nós vamos ensinar, né, com essa oficina. Eu vou dar um curso de chat GPT, por exemplo, então vou fazer uma oficina sobre isso. Para quem que eu vou ofertar essa oficina? Qual que é o meu público? Tem algum viés tecnológico voltado para o que vocês estão aprendendo aqui no curso, né, de ciência e tecnologia? Então, quando o Cleito fala nas disciplinas, é isso, pensar o que vocês já aprenderam até agora, quais são os objetos, né, da ciência e tecnologia que a gente pode explorar e que a gente pode ensinar, né, numa oficina, pensar no tempo de duração dessa oficina, enfim. Mas outros detalhes, acho que ele vai colocar, né, lá no chat, depois, e a gente vai também trabalhar aí com os co-ministrantes para ajudar vocês nessa orientação mais individualizada, né? Hoje o professor está apresentando aqui a proposta mais geral, né? Mas eu sei que essas dúvidas vão surgindo,
E acho que é mais para isso, para contribuir, para pensar, né, no exemplo, né, no exemplo prático. Pensar no Isso. objeto, né, voltado para ciência e tecnologia, e que a gente pode ensinar para um público específico, né? Então, vou ensinar para quem? Para crianças, para adultos, para idosos, né? Pensar em algum objeto aí que vocês têm visto durante o curso, né? Que vocês acham que a comunidade, que o polo tem essa demanda, né? Então, acho que é importante fazer esse estudo para saber o que eles usam no polo, ou na região, né? Ou nessa Isso. circunvizinhança da região, e ver o que pode ser aproveitado aí para ter esse impacto também na comunidade, né? Uhum. Tudo bem. Então, assim, só para deixar bem claro, né? É algo para vocês ensinarem. Vocês não vão criar nada do zero, tá? Vocês vão aplicar alguma coisa, ou explicar, melhor dizendo, alguma coisa, né? Que auxilia ali a resolver um problema da comunidade, tá? Mas vocês não vão criar, vocês vão ensinar, explicar. Olha, como que a gente entende de tudo que a gente sabe aqui de conhecimento, ó, a gente achou isso aqui que resolve, isso aqui para vocês usarem, funciona assim. Então vocês vão lá fazer uma oficina para isso, tá? Paula levantou a mão aí, Sim, professor. pode falar. E tá ruim de te Então, escutar. dá para ouvir normal? Dá, né? Eu ouço agora mais ou menos. No caso, que nem as minhas. Que o curso é assim, a cada 6 meses a gente tem que comparecer na faculdade para estar apresentando o projeto, as coisas para vocês, né? Isso. E no meu caso, eu vim no finalzinho do ano passado para o Rio Grande do Sul aqui para ajudar, porque não sei se você viu na televisão, teve umas tragédias, umas coisas, e eu estou aqui na organização, na obra, nas coisas. Uhum. E aí, ano, provavelmente eu vou perder, porque as obras aqui eu não vou conseguir terminar nem organizar em menos até o final do ano, entendeu? E a cada 60 dias eu vou em casa, mas eu fico 3 dias só. E aí, nesses 3 dias que eu vou em casa, não coincidiu o dia das aulas na faculdade, que é o sábado e o Uhum. domingo. E aí, o que eu poderia estar fazendo? Ou se quando eu finalizar o curso, como é que eu vou fazer para mim resolver a minha situação? Porque estava claramente lá no curso que era obrigatório, a cada 6 meses, esse presencial da gente, né? E aí, Aham. esse ano eu vou perder. No ano passado e o retrasado, fui certinho, sabe? Não perdi nenhum. Mas desse ano eu não vou conseguir. Uhum. Maris, pode ajudar a gente nessa resposta? Oi, Coordenação de tutoria acha Paula. melhor para. Depois você entra em contato lá com a Grazi para explicar a sua situação, né, que é mais uma questão individualizada, enfim, talvez a gente pode chegar a alguma solução lá com a Grazi, né, que é a coordenadora do curso. No tocante a esse seminário vai ter alguma apresentação presencial, Cleiton? Esse seminário, a oficina, né, no A caso, que é a parte oficina, eles vão presencial, aplicar nos polos? Eles vão aplicar? Porque como a Paula mesmo até já lembrou, né, a gente tem essa necessidade de fazer esses eventos presenciais, como está no projeto pedagógico, a gente tem essa necessidade, né, porque a gente já teve essas ideias, esses assuntos trocados, né, e a gente precisa fazer esses eventos presenciais todo semestre, né. E aí Claro ele vai que, ser né, registrado como frequência, né? Como presença lá isso, no polo, né? Então, aí é, cada caso vai ter que verificar na época, né, que for aplicado cada caso, né? Se o aluno vai ter condições ou não, ou enfim, aí ele vai ter que buscar aí, né? Ver se é possível, né? Ou se é possível realizar em outro momento, enfim. São questões que a gente vai ter que analisar junto com o colegiado, né, mais próximo aí desse período de realização prática mesmo. Isso não impede de vocês irem realizando a atividade, né, junto com os isso. colegas, e depois, na data pensada aí para a realização da atividade presencial, entrar em contato aí para ver o que pode, né, se pode ser feita alguma coisa junto à coordenação, tá?
Mas Isso. eu acho Se a que isso gente. não impede vocês de irem participando, de irem registrando a frequência, de irem realizando as atividades, tá? Isso, Só ficar atento aí ao prazo de execução da atividade presencial em si, né? Que aí a exigência é que seja realizada no polo, né? isso. Que é o que, assim, em alguns casos, né, quando não há a presença da pessoa no polo, ainda que ela tenha feito atividades, a gente tem essa consideração com relação aos pontos, né? A carga horária já é outra questão, a gente até deve trocar uma ideia no colegiado sobre isso esse semestre, né? Porque a gente já tem algumas demandas, mas é como a Mari disse, vocês podem trabalhar, é interessante que vocês trabalhem, né, nos grupos e tudo mais, né? E eventualmente nessas situações a gente vai ter que dar uma resposta a vocês também, né? E a gente vai buscar essa resposta também, tá? Mas tente trabalhar no projeto, mesmo à distância. Também as coisas podem mudar, né? Grace, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Bom, você já me conhece, né? Sou coordenadora do curso de Ciência e Tecnologia. Hoje eu estou aqui como professora co-ministrante também, que eu sou co-ministrante do Polo de Cuiabá, né? E o professor Cleiton, nosso coordenador do projeto de extensão, apresentou a ideia do que vai ser o nosso seminário integrador. Ainda não terminei não, tá? Está apresentando, né? Como dito pelo Cleiton e pela própria Paula, nós temos essa previsão de ter um encontro presencial no curso, né? Vocês fizeram o processo seletivo e lá já estava descrito que havia no mínimo um encontro presencial. Mas, em situações específicas, Paula, como a sua, nós precisamos olhar de uma forma, né, mais minuciosa. Então, vou pedir para você especificar essa situação sua por meio de um processo SEI, direcionado à coordenação de curso, e aí, formalmente, a gente faz os encaminhamentos lá para você. Mas é importante, como o professor Cleiton estava pontuando aí, fazer a participação, até porque o seminário integrador, ele está integrado com as disciplinas que você já fez, né? Então, ele faz essa integração e é uma devolutiva para a sociedade do que a gente está produzindo aqui dentro do curso, né? Então, entendo e me compadeço com a sua situação, e eu acho que você pode formalizar isso daí para a gente encontrar a melhor solução para você, tá bom, Paulo? Tá desligado o seu microfone. É, Obrigada, Cleiton. valeu. Certo? Temos mais dúvidas aqui? Deixa eu ver se estamos. A Paula estava Vamos lá, tentando então. falar alguma coisa ali, Cleiton, antes. Oi? Acho que a Paula estava tentando falar alguma coisa ali Você antes. quer. Pode falar, Paula, aí, se tiver. Não, eu falei muito obrigado. Eu vou Ah, procurar. tá. Fechou, então. Tchau. Tudo bem. Valeu. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, a gente está na segunda etapa, a gente vai fazer esse levantamento, entender as necessidades que a gente tem ali na comunidade, né? Como a gente viu em alguns casos da comunidade, talvez não seja exatamente a comunidade que você está nesse momento fisicamente, mas é interessante que seja do polo, né? Que você tenha algum contato, algum conhecimento sobre, algum interesse sobre, tá? E a gente vai ter isso, então, levantado e aí entendido, pelo menos, né? Assim, tateado sobre o que a gente tem de questões nessa segunda etapa. Aqui na terceira etapa, que eu chamei aqui de brainstorming, né, que é essa hora que a gente vai conseguir olhar para esses problemas e definir o que a gente então vai tratar, né? Então é aqui de fato que vocês vão pegar esses dados que vocês têm, essa análise preliminar, e sentar, né, nas cadeirinhas de vocês, ali online ou não, né, com a ajuda do tutor temático, do coministrante, se for o caso, mas principalmente vocês, em equipe, vão levantar o que vocês vão trabalhar, então. Olha, eu vou ver que aqui o fulano, nosso grupo, ele tem expertise nisso, ele sabe mais isso, ele sabe mais aquilo, a gente viu que isso aqui é um problema que a gente pode atacar ali na parte de agro, ali na parte da nossa igrejinha, que a gente viu que tem um problema ali com relação, sei lá, o lixo que passa todo dia, ou então
alguma coisa nesse sentido, né? Um problema talvez com a biblioteca, que a gente pode ver que talvez tem um problema ali com a disponibilidade dos livros, ou então a gente talvez queira acessar as coisas de forma mais prática, a gente pode passar fazer talvez uma oficina para fazer busca de livros na internet, ou buscar material, organização de material. Então a gente pode ir trabalhando, brainstorming é exatamente essa loucura da cabeça, entendeu? A gente vai levantando ideias, vai pensando em propostas e vai chegando numa oficina, de fato, com alguma estrutura, tá? Para isso também a gente vai ter um material de apoio, tá? Esse material de apoio que está como entregas no Avo, mas na verdade a entrega nossa tá aqui, tá? Que vocês vão ter material de apoio para ajudar a saber como que vocês têm que fazer, o que vocês têm que elencar de tópicos, qual o tempo que vocês vão utilizar mais ou menos para cada parte da oficina de vocês, né? Então, a ideia nesse momento, né, entre 26 de fevereiro até 12 de março, é realmente olhar para isso, tá? Então, pensar nesse problema, estrutura, conversa com o coministrante, conversa com, se você tiver contato com as pessoas que responderam, talvez, né? Talvez não seja anônimo, é interessante que seja anonimizado, né? Mas não necessariamente precisa ser anônimo. O que isso significa? Vocês não podem falar quem fez, podem até saber, né? Mas a responsabilidade do pesquisador nessa hora é não divulgar quem são as pessoas. Então eu não vou falar, porque o fulano de tal falou para mim que ele tem um problema lá não sei aonde, na casinha do não sei quem. Não nomeiem as pessoas. Mas a gente chega lá também na parte, quando a gente falar um pouco mais sobre os levantamentos lá, a gente traz essas coisas também para vocês. Tudo bem, então aqui, levantar ideias, pensar, fazer o brainstorm e entender qual vai ser a estrutura das coisas. Próxima etapa, então, é pensar ali na oficina, que não é palestra, na verdade, é oficina. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Mas a gente vai ter, então, informação suficiente para começar a montar a nossa oficina, né? Deixa eu mudar as informações aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu não vou fazer nenhuma besteira. Deixa eu ver se eu consigo salvar de novo aqui rapidinho. Tararara, tam, tam. Eu acho que eu consigo. Substituir. Ver se eu... Peraí, gente, eu vou fechar aqui e vou abrir de novo, tá? Não se assustem. Dei 5 segundos que ele vai gerar novamente aqui e eu vou fazer agora. Cadê? Como mágica, a gente vai ter ela de novo aqui. E agora tá certo. Então vocês vão ter agora a informação para fazer essa estrutura de fato da oficina, né? Vocês vão ter isso fechado. Então, vocês vão começar a roteirizar ela, né? O que cada um vai fazer em cada momento, o que eu vou apresentar, como que eu vou apresentar essas coisas, né? O que eu vou deixar de lado porque é muita coisa, o que eu vou talvez vou colocar de material adicional, vou fazer uma apostila, vou buscar materiais que eu possa trabalhar, vou, sei lá, talvez, pensem grande, talvez eu queira fazer uma oficina que envolva desenvolvimento de, não sei, a gente pode brincar com impressão 3D para reciclagem. Então, é um projeto de extensão, inclusive, que está na minha cabeça recentemente. A gente pode pensar nisso. Então vamos ver se a gente consegue uma impressora 3D emprestada. E a gente vai pedir para as pessoas trazerem garrafa PET, ou então a gente vai coletar garrafa PET. Então, isso tudo envolve a parte da oficina, né? Que é onde vocês vão começar a pensar nisso. O que a gente vai precisar de material? Será que a gente vai ter que conversar com a coordenação? Será que a gente pode ver alguma coisa no polo? Então, tudo isso vocês vão começar a pensar em relação à estrutura da oficina, tá? Então, ó, dia 12 de março até dia 25 aí. A gente tem bastante tempo para pensar isso. Mais de 10 dias para vocês pensarem isso. Claro que todo tempo é pouco, né? Então não menosprezem, não, que parece muito, mas não é muito também, não. Mas é o tempo razoável aí para vocês trabalharem, tá? E aí vocês vão entregar então para a gente esse roteiro da palestra, né, com a divisão do tempo, tudo certinho, organizadinho. A gente vai ter esse template para vocês também. E aí agora vocês vão começar a preparar esses materiais, porque
até o momento vocês estão pensando na estrutura. O que a gente vai ter, o que a gente vai colocar, não vai colocar. Eu posso fazer uma apostila, eu posso buscar uma impressora 3D, então aqui vocês vão ter essas informações de fato. Aqui vocês vão começar, beleza, então agora eu vou começar a produzir coisas. Vou produzir meus slides, minhas apostilas, meus recursos, vou buscar garrafa PET, vou, sei lá, buscar água suja para fazer um processo de limpeza da água em algum lugar ali, né? Vou começar a buscar recursos, talvez que eu precise, né? E aí vocês vão entregar para a gente, então, esses materiais, o que vocês tiverem de informação, né? Vocês não vão mandar garrafa PET para a gente, por favor. E vão ter a primeira versão dos materiais, né? Seja slide, apostila, etc., para vocês entregarem para a gente. A gente vai providenciar para vocês exemplos dos slides, referências que vocês podem utilizar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um slide, um modelinho de slide, para que todo mundo tenha o slide mais ou menos similar, né, para a apresentação, para ficar uma coisa bem legal, né, e ter uma unidade aí na hora da gente apresentar. A gente também pode disponibilizar ferramentas, tutoriais para a criação de apostilas, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar. A gente tem inclusive uma equipe multidisciplinar que pode ir atrás disso, né, professor Cleiton? Exatamente, professor Cleiton. A gente deve disponibilizar isso para vocês também, tá? E isso vai durar entre o dia 25 de março e 8 de abril. Só um detalhe também importante, quando a gente fala dessas faixas de datas aí, não quer dizer que vocês não possam entregar antes alguma coisa, né? Claro, a gente tem essa data limite, né? Então é importante que vocês sigam as datas limites. Mas se vocês precisarem começar algumas coisas antes, olha, na etapa 4 a gente vai fazer estrutura de oficina e já entendemos aqui no dia 15. Fizemos uma reunião, já ninguém vai mudar nada. Mande, coloque lá no ato, no ambiente, né? Vai estar lá disponível, tudo certo. Converse com o seu professor co-ministrante, ver o que ele acha, se ele tem alguma sugestão. Se não tiver, já manda, já está lá, começa a fazer outra etapa, tá? Para vocês também se organizarem, isso também é importante, tá? Então, fizemos materiais, já temos praticamente tudo pronto. Agora é só começar a testar isso, para ver se vai funcionar. O que a gente pode fazer? A gente pode ver com os professores co-ministrantes, se a gente tem um tempo para fazer que a gente fala de fast track, assim, de passar rapidamente, né, sobre a apresentação, sobre a oficina, no caso, né, para mostrar como é que vai funcionar, que momento que a gente vai colocar alguma coisa, que momento que a gente vai entregar a apostila, que momento que a gente vai fazer a parte prática ali, né, para ver se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se tem que ajustar alguma coisa, se o tempo tá legal, né. Então talvez a gente comece a falar alguma coisa e, putz, cara, eu acho que isso aqui vai ficar muito tempo. A gente vai ajustando, vai vendo os detalhes, tá? E vai ser ali um período de uma semana mais ou menos, né? Entre 8 de abril e 15 de abril, para vocês fazerem esses ajustes, né? A gente vai pedir para vocês algum registro dessas simulações, seja uma apresentação que vocês fizerem, seja os slides ajustados, a gente ainda vai definir isso, né, certinho para vocês. A gente também vai ver conforme o andar da carruagem, né, que a gente fala, a gente vai ver como é que vocês vão trabalhando, então a gente pode mudar alguma coisa sobre o que é essa entrega aqui, né, e também a gente vai ter um guiazinho aí para a gente realmente ver o que vocês entregaram, o que vocês não entregaram, para a gente também poder ir acompanhando isso com vocês, tá? E fazer também os ajustes, ou entregar para vocês um feedback dos ajustes que vocês têm que fazer. Já estamos chegando quase do final, a gente tem a etapa 7, que é a parte de revisar e integrar, então a gente vai pegar esses materiais, né? Às vezes a gente vai produzir esses materiais, talvez um vai produzir, o outro vai produzir outra coisa. É interessante que a gente comece a integrar essas coisas, então se tiver alguma coisa muito fora, né? Essa etapa vai ser um momento para vocês realmente pegarem todo esse feedback, ajustarem as coisas, integrar e entregar, né? Essa versão consolidada dos slides e dos materiais que vocês tiverem, né? E de fato, a gente pode passar para vocês como um modelo, uma ideia, né, de que vocês têm que pensar na hora de integração. Olha, a apostila tem que estar alinhado com o que está no slide, o slide tem que apresentar alguma coisa, nesse momento tem que ter alguma coisa para mostrar. Então, essas coisas, para ajudar vocês também, a gente pode dispor, tá?
Lembrando sempre que nessas etapas vocês vão conversando com os co-ministrantes, eles podem trazer também coisas que vocês podem precisar e a gente vai complementando isso, tá? Muito bem. Essa etapa aqui está como etapa 8 até, né? É a etapa de divulgação. Se vocês perceberem, ela vai começar no dia 1º de abril e vai até o dia 29. Por quê? Porque, se vocês observarem também, a gente vai estar aqui no meio dessa etapa aqui, né, de materiais, que começa no dia 25, então 6 dias depois ali. Então, onde vocês vão começar a divulgar. Que é exatamente o quê? É vocês pensarem em levar isso para a comunidade, pensar em banner, pensar em publicação, divulgar entre os colegas, divulgar entre os amigos ali, entre a sua igrejinha, no seu bairro, né? Olha, a gente tem isso aqui, é uma proposta para vocês, de uma oficina, para ajudar vocês naquele problema que vocês levantaram. Então, vocês vão coletar os e-mails lá atrás, né? Já fica a dica. Coletem os e-mails lá atrás, depois vocês vão mandar esses e-mails também, né? Com convites e tudo mais, né? E o que é importante, né? É a gente ter esse registro de divulgação para a gente poder avaliar vocês, ter esse registro de divulgação, seja as listas de e-mail que vocês enviarem, seja as publicações que vocês fizerem, banners e tudo mais, né? Fotografia. Fui numa escola fazer uma apresentação sobre o que a gente vai fazer e convidar as pessoas, os alunos. Faz foto, faz um videozinho curto, manda pra gente, tá? A gente vai disponibilizar para vocês, né, junto com a equipe multidisciplinar, esses modelos, né, de posts. Então, não necessariamente vocês vão ter que trabalhar e pensar no post, pensar no banner que vocês vão fazer, mas a gente vai dar um modelinho para vocês colocarem ali como base, tá? Pensem que vai ser um template, não vai ser uma coisa finalizada para vocês, é para vocês se basearem, né, e ajustarem de acordo com a necessidade aí, tá? Também, de novo, para a gente criar uma unidade nas divulgações, né? Que isso fortalece também. Então, isso vai até o dia 29 de abril. O que é o dia 29 de abril? Vocês vão entregar esses registros. Eu entreguei antes, tudo bem. Mas até o dia 29, a gente vocês fecham isso, ó. Eu vou esperar até o dia 28 para fazer a divulgação. Você vai ter um problema, porque se você não conseguir divulgar até o dia 28, você vai ter um grande problema para entregar, né? Então, façam isso antes, né? Por isso essa data, esse período longo aí, para vocês pensarem nisso, tá? Muito bem, chegamos aí nos ajustes finais. Então, é aquele momento que vocês foram analisando, foram verificando. Eu vi que numa apresentação que eu fiz, alguém me falou alguma coisa que seria interessante, a gente foi lá ajustar, foi fazer um ensaio, foi no local lá na oficina, né, que provavelmente vai ser no polo, para fazer uma pré-apresentação, para ver se está tudo certo. Então, esses ajustes finais são para isso, tá? É nesse momento que vocês, então, vão pegar e entregar os materiais finais. Então, se teve algum ajuste, se o professor indicou mais alguma coisa, se vocês, como equipe, viram mais alguma coisa, vocês vão entregar esses materiais finais, com tudo organizado, né? Provavelmente a gente deve também solicitar que vocês tenham ido até o polo, pelo menos para fazer essa conferência, né, do que vocês vão precisar, se vocês têm tudo certo, se vocês têm uma checklist que vocês vão poder conferir todos os materiais que vocês vão precisar, tá? Então, nesse momento aqui, né, até o dia 3, que na verdade o dia 3, inclusive, é o dia que vai ser a primeira apresentação do pessoal de Cuiabá, né? Então, o pessoal de Cuiabá aí vai ser a hora de realizar as oficinas no dia 3 de maio de 2025, né? E o que a gente espera de vocês? Primeiro, que vocês apresentem, óbvio, né? Segundo, o que a gente pede entregas no AVA, né? É o registro do evento. Então, vocês vão registrar com fotos, vídeos também das apresentações de vocês, né? Provavelmente a gente vai ter a equipe trabalhando junto, né? Os professores comunistas vão estar lá, mas eles vão estar muito mais num auxílio ali lateral, né? Então, se tiver algum problema, alguma coisa que a gente precise atuar, né? A gente vai estar ali com vocês. Mas lembrando, de novo, vocês serão os protagonistas, vocês serão os responsáveis por desenvolver, os responsáveis por acompanhar, os responsáveis por abrir e fechar a sala, por pegar o projetor, por procurar o projetor, por ver se os materiais estão lá, ver se está faltando alguma coisa, tá? O professor, como ministrante, ele não vai atuar nesse aspecto. Ele pode atuar se pegar tudo fogo, né? Aí ele vai chamar o bombeiro. Mas e o seu equivalente aí em alguma situação. Mas
a ideia é que vocês vão fazer, vocês vão ter esse protagonismo, porque é o momento que vocês vão realmente exercitar isso, né? Então, é, cada um fazendo a sua parte, cada um executando sua tarefinha ali, vai gerar uma oficina, vai gerar um resultado muito legal, que a gente vai poder acompanhar, que a gente vai poder divulgar também, né? E que vai ficar no portfólio aí de vocês como resultado bacana, né? E quem sabe, vai que alguém, né, quer fazer essa oficina, vai virar um trabalho fazer oficinas, então pode ser que apareça aí alguma coisa interessante também, tá? Muito bem. Então a gente tem encontro no dia 3 em Cuiabá, no dia 10 em outros polos, né? Também o encontro, hora de realizar as oficinas, vocês vão ter essa oportunidade também. E por fim, a gente tem aí a avaliação e o relatório final, que vai ser no pós, né? Uma vez que vocês entregaram, né, os registros fotográficos, né, tudo mais, com relação à apresentação, a gente vai ter essa etapa lá, depois do evento, para poder fazer, inclusive, na verdade, essa etapa de aplicação dos formulários, é interessante que vocês apliquem durante o evento, mas, né, se vocês tiverem acesso, muito provavelmente vocês vão ter acesso aos e-mails, né, das pessoas que participarem, né? Então vocês vão conseguir coletar essas informações. Então a gente vai dar até o dia 20 ali, para vocês realmente buscarem isso, se for possível, né, fazer essa avaliação ali com o pessoal durante o evento, né, no final, no caso, né? É interessante que vocês já vão ter coletado isso, mas vocês também podem buscar isso depois, tá? Fazer uma análise, olha, a gente viu que foi bom por isso, a gente viu que foi ruim por isso, aqui podia melhorar, a gente trabalhou isso aqui, mas não deu certo, a gente trabalhou isso aqui, mas deu muito certo, né? Então, é o momento de vocês refletirem sobre o que vocês fizeram, tá? Para entregar, então, o registro dos eventos e um relatório final com esses registros, tá? Muito provavelmente a gente está olhando aqui, né? A gente tem a parte de registro audiovisual aqui, né? Mas na verdade essa entrega aqui não precisa ser necessariamente a entrega no AVA, né? Porque a gente vai ter exatamente na etapa 10 isso, né? Mas vocês vão fazer o registro durante o evento, obviamente. Então por isso a gente tem essa informação lá, tá? Muito bem, então com o relatório. E aí, dia 20 de maio, todo mundo entregou, né? Todo mundo fechou. Aí é só alegria. É só esperar a avaliação final, gente. Tentei passar um pouquinho mais rápido aqui, por isso, porque a gente já está um pouquinho em cima do horário. Aqui tinha as considerações finais, mas tive um problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar as considerações. Mas, enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode passar aí. Mari e Graça querem complementar, nossas super coordenadoras aí. Tem coffee break. Não tem coffee break hoje, não. Hoje é só Imagina que apresentação. ótimo. Estamos aqui só para assisti-lo mesmo. Teremos o coffee break também, Rafael. Ah, tá. Normalmente o evento pode até ser. Hoje não tem. Quem sabe lá Nem na coffee, nem- apresentação presencial eles providenciam para a gente, né? E nós vamos lá assistir e visitar as apresentações das oficinas. Vocês querem, se vocês quiserem colocar aí pra gente, bota aí, pessoal, os grupos, né? Coloca lá como é que é? Final da oficina lá, coffee break, a gente vai disponibilizar. Lembra que o protagonismo é de vocês. Nosso protagonismo vai ser comer. Bom, gente, só para fechar, então, né, as considerações finais aqui, é só para dizer, né, que a gente tentou pensar nesse cronograma, né, para ele funcionar de forma integrada, tanto, né, com relação às atividades que vocês têm que fazer durante esse seminário integrador, esse projeto, mas também ele vai ter uma semelhança com as atividades que os alunos também no primeiro semestre vão entregar. Integração tem entrega aqui. Então a ideia é a gente está simplificando um pouquinho mais esse processo, né, do seminário nesse semestre. Isso vai facilitar a vida de todos nós, tá? Então, assim, e eu acredito que isso vai ser benéfico tanto para vocês, né, que vão ter uma ordem muito clara das coisas que precisam ser feitas e entregues, quanto para a gente na hora de avaliar e também olhar para esse resultado nos 2 seminários que vão acontecer, tá? É importante, né, sempre lembrar, vocês precisam participar, vocês precisam se manter ativos. Eu sei que a gente tem várias demandas, várias
coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem outras disciplinas acontecendo ao longo desse processo todo, mas por isso que é importante, e a gente lembra a todo momento de que vocês devem, né? No presencial já é importante, mas no EAD é mais importante ainda, 10 vezes importante, mais importante, é se organizar seu tempo de estudo, organizar seu trabalho, para que você consiga cumprir as tarefas. E avaliar e reavaliar, isso também é importante, tá? Para manter o engajamento, é super importante. Não tenham medo de perguntar para os coministrantes, não tenham medo de buscar, tirar dúvidas, tá? A gente sempre fala, né? Todo professor fala isso, mas não existe nenhuma pergunta ruim, né? Nem pergunta idiota. Todas as perguntas são válidas, tá? E a gente, né, vai estar aqui disponível, os professores coministrantes estão aqui para garantir, né, que a gente sempre vai tentar buscar ajudar vocês com revisões, com os feedbacks, para a gente poder fazer aí uma oficina bem legal e mais um seminário muito bacana aí para todo mundo, tá? E para a comunidade dessa vez também se integrar ainda mais, tá? O que eu tinha para falar então era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa, a gente conclui por aqui. E obrigado pela presença de todos aí. Sem dúvidas, né? Entendi. Acho que as E dúvidas agora, virão também no decorrer do processo. sei. Podemos interromper a gravação? Podemos. Quer falar algo mais, Cleiton? Não, é só dizer que agora é com vocês, gente. Agora o trabalho é com vocês. E a gente está aqui.